Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Terça-feira, dia 20 de janeiro, que alegria estar com você! Eu sou o Padre Tiago, esta é a nossa palavra de fé. Hoje é dia de São Sebastião, um grande mártir da igreja, defendeu a fé, proclamou o evangelho, derramou seu sangue, atingido pelas flechas, não é? Uma história muito bonita de um grande soldado que se converteu e encontrou o Senhor. São Sebastião é padroeiro da minha diocese, a diocese na qual eu sou encardinado como padre, diocese de Presidente Prudente, por quem eu rezo no dia de hoje, especialmente por nosso bispo, Dom Benedito, por todo o clero e por todo o povo fiel. Hoje meditaremos com Marcos, capítulo 2, dos versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Dando continuidade àquilo que nós ouvíamos ontem, não é, de como Jesus começa a ser criticado pelos fariseus. Ontem nós falávamos sobre o legalismo, né, os riscos do legalismo tomar lugar da lei do amor. Hoje, Jesus mais uma vez enfrenta a oposição, as críticas dos fariseus. Quem eram os fariseus? É muito importante nós sabermos isso e entendermos o contexto da palavra. Era um grupo religioso que administrava os rituais, tinham uma vida dedicada ali ao templo, conheciam a palavra, meditavam a Torá, mas também tinham os seus interesses com isso. Interesses que, às vezes, até escapavam o interesse meramente religioso, tinham influência política também naquela região, eram respeitados. Eram pessoas que tinham um lugar de destaque na sociedade, pois conheciam a palavra. Mas a sua interpretação da palavra estava muito pautada por um legalismo cego, que às vezes excluía e subvertia os verdadeiros valores da lei de Deus. Por isso, todo o sistema religioso estava marcado por um modo de se relacionar com Deus, muitas vezes baseado no medo, baseado na dúvida, no questionamento. E claro, Jesus vai denunciar essa prática repleta de hipocrisia. Em vários trechos do Evangelho, veremos Jesus sendo confrontado pelos fariseus, sendo instigado por eles, mas sempre apontando um caminho contrário, um caminho de um Deus que é Pai, e não um Deus que julga dessa maneira. Hoje, Jesus estava passando por uns campos de trigo, num dia de sábado. O sábado era uma das formas de lei, de obrigação legal mais importantes para o farisaísmo, para o judaísmo. De fato, conforme aquilo que nos ensina o livro do Gênesis, o judaísmo pregava então o descanso completo no dia de sábado, um dia dedicado à oração, ao encontro com a família, um dia de repouso. Mas os fariseus tinham invertido essa lei. Fizeram da regra do sábado de ser o encontro de família, o encontro de oração, de descanso, para o encontro de vigilância, para ver quem infringia a lei. Isso implicava multas, implicava de certa forma uma série de punições legais e, muitas vezes, os próprios fariseus se beneficiavam com isso. Em outras palavras, eles tinham transformado a religião num lugar de fiscalização uns dos outros. Eram fiscais da fé. Por isso, fiscalizam Jesus que está com seus discípulos que estavam com fome e colheram espigas no dia de sábado. Assim, eles jogam toda aquela ação na lógica da regra, na lógica do legalismo, daquilo que pode e daquilo que não pode. No fundo,
Os fariseus queriam uma religião que fosse assim, de fiscalização daquilo que podia e daquilo que não podia. Olha, quando eu abro as redes sociais hoje, eu me assusto com a quantidade de pregadores cristãos que caem no mesmo erro. Ficam o tempo todo defendendo a religião do pode ou não pode, da regra. Falam um pouco de Jesus, falam muito da regra. Falam um pouco do amor, falam muito daquilo que pode ou não pode. Ah, isso pode? Não. É assim ou não é? Meu Deus, será que foi isso que Jesus nos ensinou? Vejam, com isso não estou dizendo que a regra, que a lei não é importante. É, claro que é. É óbvio que as leis que a igreja, sobretudo, coloca são fundamentais, pois são um caminho reto para que nós nos encontremos com o Deus da vida, para que nós nos convertamos, para que nós ganhemos o céu. A igreja não pode viver sem leis, sem regras. Mas uma coisa é a lei da igreja, outra coisa são as leis dos homens. As regras que os homens acrescentam, muito mais para fiscalizar do que para levar a pessoa a um processo de conversão. Quanto farisaísmo oculto ainda nos dias de hoje. Por isso, Jesus, assim como fez com os fariseus naquela época, continua nos ensinando hoje que a regra não pode se sobrepor ao amor, à vida. Ali, os discípulos com fome tinham uma regra muito maior, a necessidade de comida. E isso tinha que soar mais alto aos ouvidos do ser humano do que propriamente a prescrição legalista. Assim, Jesus relembra a própria palavra de Deus, que recorda um trecho muito interessante quando o próprio rei Davi, tendo fome, comeu os pães do templo, que eram apenas dedicados aos sacerdotes. Ou seja, o próprio Davi infringiu a regra para saciar a sua fome. Se assim foi com o rei Davi, o quão mais não seria com o Rei dos Reis, o próprio Senhor. Por isso, Jesus pouco a pouco vai nos ensinando que é um Messias diferente. Não é o Messias dos fariseus, não é o Messias legalista que vem para fiscalizar e julgar, mas o Messias que nos abre para aquilo que é mais importante, a vida, o Deus da vida. Deus abençoe a sua terça, Deus nos livre de todo farisaísmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.